Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho extenso, porque hoje nós vamos falar sobre o nosso sábado investigativo. O sábado onde a gente fala sobre algum caso criminal que tocou alguma parte do mundo. E hoje eu decidi trazer para vocês o caso dos irmãos Menendez. Por quê? Porque tá em alta? Também. Mas porque saiu aí a série, né, na Netflix. E eu estou fazendo esse vídeo no momento eu ainda não assisti a série. Então eu não tenho base nenhuma do que acontece na série, do que mostra a série. Eu fui atrás realmente de saber o que aconteceu no caso, para poder trazer aqui para vocês, sem nenhuma opinião sobre a série. Quando eu assistir a série, aí eu trago a minha opinião sobre essa série em algum vídeo aqui no canal. Mas antes de eu começar, já quero deixar bem claro isso pra vocês. Antes de começar esse vídeo também, já falar que é um caso um tanto quanto pesado, é um tanto quanto extenso e eu vou tentar trazer de maneira mais curta para que vocês entendam mais ou menos, ser mais direta ao ponto do que realmente aconteceu, do que se deu, como é que foi esse julgamento, sem trazer tantos ali detalhes, mas sim, tem alguns detalhes que são importantes para o caso, para poder entender, mas eu vou tentar trazer da forma mais resumida possível esse caso. Antes de eu começar, eu já quero pedir para vocês que, se vocês ainda não me seguem lá no meu TikTok, na minha conta de casos sobrenaturais e relatos sobrenaturais, já peço para vocês me seguirem aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, também me siga por lá, que de vez em quando eu dou uma aparecida. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. E quero já pedir para vocês deixar o like de vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Então vamos começar com o nosso vídeo. Bom, gente, eu já quero falar para vocês que deu 12 páginas de resumindo isso aqui para vocês. Mas pra gente entender exatamente todo o início do que motivou os irmãos a cometerem esse crime, a gente tem que começar então lá dos primórdios. Então a gente vai começar falando primeiramente dos pais dos meninos até o nascimento deles. E daí do nascimento um pouco de como foi o convívio dos meninos com os pais e o que realmente motivou eles a tomar essa atitude. Vamos começar falando um pouco então sobre o pai dos meninos. José Henrique Menendez nasceu em Cuba em 1944. Filho de um jogador de futebol muito famoso em Cuba, que também tinha uma empresa de contabilidade, e de uma nadadora super famosa em Cuba, que inclusive fazia parte do Hall da Fama de esportistas de Cuba. Ele vinha de uma família de elite e tinha duas irmãs mais velhas, só que eles acabaram perdendo tudo por conta da revolução que houve em Cuba, e aí eles saíram fugindo de Cuba para os Estados Unidos para poder reiniciar a vida deles. Como eles estavam reiniciando a vida, eles não tinham mais aquela vida de elite que eles tinham em Cuba, e o sonho do José sempre foi o quê? Entrar na Ivy League. Só que por conta das condições financeiras, ele não conseguiu. Então ele também era bom em natação com a mãe dele, e ele conseguiu uma bolsa de estudo pelo esporte numa das universidades que ele não gostava, ele odiava aquela universidade. E foi então que ali ele conheceu no primeiro ano a mãe dos filhos deles, a Mary Louise Anderson, ou ele chamava, né, como chamavam ela, de Kitty. E Kitty era 3 anos mais velha que José. Mary Louise Anderson nasceu em 1941 e morava em Illinois. Ela vinha de um lar muito violento, onde seu pai batia na sua mãe e de vez em quando nas suas irmãs. Ela é a mais nova de 4 irmãos. O seu pai, ele possuía uma empresa de aquecimento e ar-condicionado, e a sua mãe então não trabalhava. Mas até um certo tempo ali, o pai dela então decide deixar, né, a mãe dela e se casar com uma outra pessoa, e aí a mãe dela então tem que sair para trabalhar para poder sustentar a casa. E aí então a Kitty, ela entra na faculdade, e durante a faculdade dela, ela tem os planos ali de se mudar para Nova York e exercer a carreira dela na área de entretenimento, mas tudo muda quando ela conhece José. Bom, as duas famílias não aprovavam esse relacionamento, e como os bons jovens que eles eram, eles decidiram fazer o quê? Sim, eles decidiram então se casar em segredo assim que a Kitty se formasse.
Aquele então se formou em Ciências e Comunicações, os dois decidiram se casar em 1963 e fugir para Nova York, onde é que ele começou a dar aulas, né? Ela começou a ser professora do primário. E o José desistiu então da sua bolsa de estudos e decidiu transferir sua faculdade para a faculdade em Nova York, chamada Queens College City University of New York, para estudar contabilidade. E aqui eu vou trazer então uma linha do tempo para vocês entenderem um pouco. Em 1967, o José se forma e se torna contador. Em 1968, a Kitty engravida do primeiro filho, que é o Lyle Menendez, o Joseph Lyle Menendez. Em 1969, a empresa que o José trabalhava envia ele para Chicago para ele prestar um serviço para uma outra empresa. Essa empresa gostou dos serviços do José e decide então fazer uma proposta para ele. Ele aceita essa proposta e decide se mudar com a família para Chicago. Em 1970 e 1971, nasce então o Eric Menendez, em novembro de 1970. Como ele saiu da empresa, ele então entra numa outra empresa chamada Hertz. Em 1971, ele começa então a trabalhar na Hertz, em New Jersey, e aí a família se muda novamente para New Jersey. Como ele ia muito bem em 1973, ele se torna então o diretor financeiro dessa empresa. Em 1979, ele se torna o gerente geral dessa empresa. Bom, e aí então a gente entra na parte onde o José, ele era super autoritário, ele era super controlador. Então os meninos, eles tinham horário para tudo, tinham horário para fazer tudo, inclusive horário para comer. O José também, ele era super autoritário e ele tomava a frente de todas as decisões da casa sem avisar a Kitty. E a Kitty então já estava ficando muito infeliz porque ela não tinha mais o companheiro dela, ela nunca teve isso, e ela estava ficando muito feliz no casamento. O José, ele tinha esse perfil de ser muito autoritário, ele também abusava de poder na empresa. Então, nesse meio tempo, ele acabou perdendo o cargo dele na Hertz para uma outra pessoa e sendo transferido para uma outra empresa do grupo Hertz. Aos 41 anos de idade, o José então se torna vice-presidente executivo e diretor da RCA Records. Guarda esse nome que lá no final vocês vão entender o que tem um pouco a ver e o que mexeu um pouco no caso dos irmãos. Vou chegar lá. O José então aceita uma proposta pela Live Entertainment e aí eles decidem se mudar para Calabasas, na Califórnia. Bom, durante esse tempo aí, o Lyle já estava na faculdade, o Eric, a primeira vez que ele estava sozinho, seu irmão por perto, na escola, e aí o Eric, ele começa a se juntar com um pessoalzinho meio rebelde, dando um pouco de trabalho ali para os pais, e o Lyle começa a namorar uma menina que até então finalmente é aprovada pelos pais, porque é uma menina de família rica e tudo mais, então eles aprovam. Aí a gente pode abrir um parêntese aqui, porque durante essa época que o Eric estava na escola, ele fez uma amizade com com o capitão do time de tênis. Os dois jogavam tênis, tá? E eles acabaram escrevendo um thriller. Esse thriller dos dois conta a história de um rapaz que descobre que tem uma herança e aí decide matar os pais para ficar com essa herança. E aí ele acaba sendo morto também. Guarda essa informação aí que ela vai ser um pouquinho importante para vocês entenderem a motivação do crime. Calma, uma das motivações do crime, não a motivação real do crime. Nisso, Lyle e Eric estavam causando, deixando os pais super pé da vida por conta da situação, né, do comportamento deles. Em 1988, eles decidem então invadir as casas em Calabasas e roubar os itens das pessoas ricas e vender para eles terem o dinheiro deles e terem um pouco de liberdade, porque os pais não davam liberdade para eles. Bom, eles acabaram sendo pegos pela polícia porque o Eric sofreu uma infração de trânsito e a polícia então descobriu, né, uma certa quantidade de várias coisas e eles acabaram sendo descobertos. Aí, o José, descobrindo essa situação, ficou super pé da vida, contratou bons advogados e aí, durante, né, a audiência, pro Lyle não ser preso, o Eric assumiu toda a culpa porque ele era menor de idade. Então, o advogado faria com que ele só fizesse um serviço comunitário e saísse dessa situação, que foi o que foi feito. Só que as pessoas em Calabasas não gostaram nada dessa situação, por conta, né, gente, que eles não, de acordo com eles não sofreram a justiça que deveria ter sofrido. Bom, essa situação, então, foi um estopim para que a Kitty e o José chamassem os filhos para conversar
e falar que eles estavam mais aguentando aquela situação e que se eles continuassem com esse comportamento, eles tirariam ele dos testamentos. Então, eles não teriam direito a nenhuma herança. Guarda essa informação que ela é um pouco importante aqui. E os meninos, por ordem judicial, eles deveriam começar um tratamento psicológico com um psicólogo, e esse psicólogo se chama Jerome. Então, em agosto de 1989, a família decide fretar um barco para ir pescar tubarões. De acordo, então, com as pessoas ali da Marina, eles comentam que a família não parecia ser uma família feliz, uma família muito unida. Bom, chegamos então na fatídica noite da ligação que o Lyle faz para a polícia. Em 20 de agosto de 1989, o 911 ele recebe uma ligação vinda da casa dos Menendez, onde o Lyle afirma que eles chegaram ali e que alguém atirou nos pais deles. Bom, logo depois de um tempo, os policiais chegam na mansão deles. Eles ficam ali tentando, dando uma olhada na área. Quando sai o Lyle e o Eric de dentro de casa, correndo, chorando, os policiais então entram na casa deles e encontram os corpos dos pais, da Kitty e do José. E aí o detetive designado para esse crime entra na casa e acha um pouco estranha a situação. Por quê? Primeiramente, ele percebe que nada foi roubado. Segundo, ele fala que a bagunça não é compatível com uma bagunça gerada num assalto. E terceira coisa, ele percebe que não houve nenhuma entrada forçada naquela casa. Depois dessa situação, os meninos foram levados para a delegacia para prestar um depoimento, óbvio, para saber o que tinha acontecido. Eles perceberam que o Lyle estava muito metódico nas suas respostas e que o Eric ele estava visivelmente abalado. Só que até então nenhum deles era suspeito de nada. E aí eles conseguiram passar um cronograma do que eles fizeram no dia. De acordo com eles, então, eles começaram o dia, foram de manhã jogar uma partida de tênis. Depois eles foram para dentro de casa para assistir uma partida de tênis na televisão. Aí decidiram ir para o shopping, passear ali em Beverly Center. E por volta de umas 5 horas eles decidiram se encontrar com um amigo deles no Pier de Santa Mônica para uma feira um evento, uma feira de comida, se eu não me engano, que se chama Taste of LA. E aí por volta das 8 horas eles decidiram ir ao cinema para assistir 007. Só que eles chegaram ao cinema e falaram que a fila estava muito grande, então eles decidiram ir para o shopping para poder assistir o filme do Batman. E aqui eu vou fazer um adendo. Por que eles falam que vão para o cinema assistir 007 e depois vão para o shopping assistir o Batman? Nos Estados Unidos, ali naquela, eu não posso falar da Europa, mas da América do Norte, em geral, existe apenas o cinema, tá? O cinema mesmo, um local onde é só o cinema e você vai ali no cinema para assistir um filme. Ou tem cinemas que também tem dentro do shopping, igual o Brasil, tá? Por isso que eles falam que eles tinham ido ao cinema para assistir o 007 e a fila tava grande, eles decidiram ir para o cinema dentro do shopping. Eles foram para um shopping para poder assistir o Batman. Então tem essa diferença, caso vocês fiquem se perguntando que não bate. É um pouquinho diferente aqui no Brasil. Bom, depois que eles saíram do cinema, eles decidiram então se encontrar com um amigo deles no Pier de Santa Mônica, mas eles acabaram se perdendo. Aí eles pegaram um orelhão e ligaram pro amigo dele para eles poderem marcar de se encontrarem na Cheesecake Factory. Agora eu vou abrir um adendo aqui que eu também fiquei um pouco confusa nessa parte, mas eu não achei nada, então se vocês souberem, comenta aqui pra mim. Porque eles falam que eles foram no orelhão ligar pro amigo deles, que eles não se encontraram. Mas, se eles já tinham combinado de se encontrar no Pier tal horário, eles ligaram pra onde então? Pra falar com ele? Porque naquela época, vamos lembrar que não existia celular. Então eu fiquei meio, sei lá. Mas enfim, essas são as informações. Bom, e aí depois disso eles decidem ir pra casa, que é quando eles ligam pra polícia porque encontram os corpos dos pais, né? Tá, quando eles combinam de se encontrar lá na Cheesecake Factory, eles decidem ir pra casa pra pegar a fake ID do Eric pra eles poderem consumir bebidas alcoólicas. E de acordo com o Lyle, eles sentiram um cheiro de fumaça, mas o detetive achou isso meio estranho porque os policiais não comentaram nada, mas também deixou pra lá, né? E aí ele então comentou com os policiais que a mãe deles estava um pouco nervosa, que ela estava com um pouco de medo, inclusive deixava tudo trancado. E além disso, ela também estava apresentando ideias suicidas. Então,
foi a primeira vez ali que eles falaram um pouco da saúde mental da mãe deles, mas não entraram muito em detalhes ali. E aí o policial então perguntou pra ele se ele sabia de alguém que poderia chegar, né, ter ódio, enfim, dos pais para chegar a matar eles. E aí ele simplesmente responde que poderia ter sido a máfia. Bom, os meninos então são liberados porque eles não são suspeitos de nada. E a autópsia é feita 3 dias após eles terem encontrado os corpos. O médico conta que eles morreram, né? O tiro que foi dado foi de espingarda e que o buraco na cabeça do José ele conseguia passar um punho e que o seu cérebro havia sido pulverizado e ele também encontrava fraturas na face do José. Além disso, foi encontrado fuligem nos ferimentos, o que deu a entender que a espingarda ela tinha sido encostada, né, na parte posterior, né, na parte de trás aqui da cabeça do José, na hora que foi atirada, e ele levou 5 tiros no total. A Kitty, ela levou um tiro na bochecha que acabou fraturando, né, a parte superior do maxilar e desalojando quatro dentes. Bom, após a morte, os meninos acabaram recebendo então a herança, né? Receberam a pólice de seguro que eles tinham. Algumas coisas das heranças deles seriam alguns imóveis que eles tinham, enfim. Resumindo, eles receberam ali por volta de 2 milhões de dólares cada um e eles imediatamente então foram às compras. Bom, os irmãos então decididos a não morar mais naquela casa, eles decidiram então morar em hotel e a empresa do pai acabou arcando com todas as situações, né, com toda a moradia ali dos irmãos, inclusive com os carros e tudo. E eles moraram em vários e vários hotéis por conta do medo, né? Eles tinham medo pela vida deles e tudo mais, eles temiam por isso e por isso que eles preferiram morar em hotel. Até que depois de um tempo, cada um alugou um apartamento ali em Marina del Rey. Tá, vamos lá. Aconteceu toda essa situação, ninguém tinha suspeito de nada, a polícia estava investigando tudo e acabou descobrindo que muitas pessoas não gostavam do José. O que deixou eles um pouco assim surpresos, porque eles não imaginavam isso. Só que os olhos deles começaram a voltar para os irmãos a partir do momento em que eles começaram a perceber um comportamento muito estranho, porque os irmãos eles já estavam gastando demais o que eles tinham recebido da herança. Ali naquele pouco tempo que os pais morreram, eles já tinham conseguido gastar por volta de quase $1 milhão. Bom, finalmente chegamos então em outubro. No dia 31 de outubro, o Eric ele continuava, né, com as suas visitas ao psicólogo. Lembra do psicólogo judicial lá da época que eles faziam jogos em calabazas? Pois então, ele continuava e numa dessas andanças com o psicólogo dele, o psicólogo então começou a conversar com ele para que ele comentasse um pouco mais sobre a depressão, sobre os pensamentos suicidas que ele tinha. E aí ao retornar, né, eles estavam retornando pro consultório dele, o Eric olha pra ele e fala que eles sim tinham matado os pais, que foram eles que tinham feito isso. O Jerome, ele fica um pouco assustado e eles resolvem então entrar pro consultório deles, onde o Eric começa a contar basicamente tudo o que eles fizeram. E aí ele para o Eric e liga pro Lyle e pede pro Lyle ir até o consultório. E aí o Lyle chega lá, ele fica super pé da vida, porque ele não acredita que o irmão, né, deu com a língua nos dentes pro terapeuta. E aí ele meio que surta e ameaça o terapeuta, porque ele ameaça ele de morte, dizendo que ele não poderia falar isso nunca pra ninguém. Tá, vida que segue, eles vão pra casa, continua aquela situação. Tá, e uma outra vez eles voltam pro consultório. O terapeuta ele começa então a conversar ali para tentar entender a motivação, né, do crime dele, pra tentar entender o que aconteceu. E aí o Lyle se irrita e ameaça ele novamente de morte, dizendo que ele não pode abrir a boca, não pode falar nada para ninguém, que senão ele vai matar ele, porque ele estaria quebrando o protocolo, né, do paciente e psicólogo, né, o protocolo de confidencialidade psicólogo e paciente. Então ele sai do consultório muito pé da vida. Bom, o que o Eric conta então pro terapeuta que deixa o Lyle muito pé da vida? Ele basicamente confessa o crime, tá? Ele conta que eles foram até San Diego, compraram as espingardas. Eles não estavam preocupados em deixar a impressão digital ou não, porque como eles moravam na casa, então
ia ter a impressão digital deles ali mesmo. O que eles fizeram? Pegaram as espingardas, levaram até o Vale de São Fernando, esperaram então ficar sem ninguém, né? Ficar vazio, ficar, né, sem ninguém ali, e jogaram as espingardas do Canyon. Eles saíram dali, passaram num posto onde eles jogaram fora as roupas deles, trocaram de roupa, entraram no carro novamente e estavam previstos para eles se encontrarem com o amigo dele na Cheesecake Factory. Só que o Eric, ele estava muito abalado por conta de toda a situação do que eles tinham feito. Eles decidiram ir para casa direto. E foi aí então que eles fizeram a ligação para a polícia. Bom, o Lyle, então, ele ameaça o terapeuta no dia 31 de outubro, que é quando ele descobre. No dia 2 de novembro, ele ameaça novamente, contando sobre a confidencialidade, né, do psicólogo-paciente. Porém, no dia 17 de novembro, a polícia, ela se assusta com o relato de um amigo do Eric, meio que relatando o que o Eric contou pra ele. Só que ele conta o que eles tinham feito sobre as espingardas, enfim, pararé pororó, tudo que eles tinham falado para o terapeuta. O Eric supostamente teria falado para esse melhor amigo dele também. Só que a polícia, ela começa a desconfiar, porque eles não têm nada que ligue os irmãos a esse caso. E aí, então, o detetive, ele ouve o amigo do Eric e decide, então, ligar para a promotora responsável. A promotora, ela diz que não é muita coisa, mas que pelo menos já tem alguma coisa. Um outro promotor, ele decide, então, utilizar esse amigo do Eric como uma isca para tentar gravar a confissão do Eric. Então, no dia 29 de novembro, esse amigo e o Eric saem para jantar. E aí, então, ele coloca a conversa como quem não quer nada no meio do assunto. E o Eric simplesmente vira para ele e fala que era tudo mentira, que nada disso tinha acontecido. Então, a polícia meio que acha que falhou e deixa pra lá, porque eles estão tentando investigar o caso e continuam investigando. E eles estão agora atrás de quem comprou as armas, onde que essas armas foram compradas, que eles não estavam conseguindo nada. E até então, os irmãos permaneciam soltos porque nada ligava eles ao crime. No dia 5 de março de 1980, tudo muda quando a polícia recebe uma confissão de uma mulher chamada Judlon Smith, que até então ninguém sabe se era namorada, se era amante do terapeuta, né, do Jerome, em que ela conta basicamente o que ela ouviu, né, dos meninos no dia lá que eles foram e o Jerome estava tentando conversar com eles, porque o Jerome pediu para que ela ficasse ouvindo do lado de fora. Então ela basicamente conta tudo e aí então a polícia tem mais ou menos ali uma única ligação com os irmãos ao crime. Bom, chegamos então em 1990, onde a polícia consegue um mandato de busca para as fitas utilizadas, né, que o terapeuta gravava as sessões. Ele é entregue então 17 fitas e 7 páginas de anotações do terapeuta. Essas fitas, elas são enviadas para um tribunal para o juiz decidir se elas poderiam ou não ser utilizadas para quebrar, nesse caso, a confidencialidade paciente e terapeuta. Bom, no mesmo dia 8 de março de 1990, o Lyle, ele é preso, chegando em casa. E aí, o irmão dele não estava com ele, ele estava num torneio em Israel. E aí, ele recebe a ligação, né, de que recebe a informação de que o irmão foi preso e a família então decide que ele deve voltar e aí ele volta. Então dia 11 de março o Eric, ele também é preso. Bom, os meninos estavam presos, só que eles continuavam sem prova que ligassem eles ao crime. E eles queriam então achar o registro da compra da espingarda para poder ligar os irmãos ao crime. E aí o detetive decide então parar de ficar procurando em lojas maiores e em lojas menores. Até que no dia 14 de março ele vai numa loja menor chamada Big Five e descobre que foi vendido 2 espingardas no dia 18 de agosto de 1989. Só que na hora de assinar, né, de quem assinou, quem comprou, estava o nome de Donovan J, o endereço em San Diego e um telefone. A polícia então decide entrar em contato com ele. Vamos botar em parêntese aqui quem é a Donovan na história do pão. A Donovan era o melhor amigo do Lyle na faculdade, tá? E a polícia entra em contato com ele e ele diz que não foi ele que comprou, até porque ele estava em Nova York esse dia. Ele consegue comprovar para a polícia que realmente ele estava em Nova York aquele dia. E a polícia então verifica que o nome estava certo, o telefone dele estava ok, o que estava errado era o endereço, e eles mostram então
pro Donovan a assinatura da compra e o Donovan então fala que aquela não é a assinatura dele. E aí o detetive pede então uma prova, né, da caligrafia dos irmãos e o Eric se nega. Bom, até então ninguém tinha nada que ligasse eles ao crime e a família achava que realmente eles eram inocentes. Contrataram então os melhores advogados para comprovar a inocência deles e o julgamento então seria feito 3 anos após a prisão deles. Só que, né, nessa situação ali, ninguém nem sabendo da existência de fita nenhuma, eles apenas utilizaram uma fita, que foi a fita onde tinha apenas as anotações do psicólogo sobre o caso dos irmãos, né, sobre a situação ali mental dos irmãos. Bom, vocês lembram que eu falei que eles não tinham nada, né? O condado, então, o xerife do condado de Los Angeles recebeu um alerta de que os irmãos tentaram fugir da prisão. E aí eles tinham a autorização para fazer uma busca e foi encontrada uma carta de 17 páginas que o Lyle havia escrito para o Eric. E nessa carta, no final dela, estava pedindo para que o Eric, após ler, destruísse essa carta. Tá, e o que tinha nessa carta? Basicamente, ele contava tudo que eles haviam feito e pedindo pro Eric não contar os segredos da família. Que ele não queria expor os segredos da família. E ele basicamente falou tudo pro Eric do que ele sentia que foi a primeira vez. E por isso que o Eric ele não destruiu a carta, porque ele ficou muito tocado. A gente percebe aqui então que o Eric era mais sensível dos dois, né? E vamos lá então pular pro dia 9 de março de 1993, que aconteceu um pré-julgamento e as advogadas deles estavam cientes e admitiram que os dois haviam assassinado os pais. E é então que mora a situação, porque o motivo não foi o motivo pelo qual as pessoas estavam achando que era por conta do dinheiro. O motivo foi por abusos físicos, psicológicos e sexuais. E aí então é exposto todo o drama familiar, toda a sujeira familiar que eles esconderam por diversos anos. Só que a promotoria, então, não acredita em nada do que eles falam e diz que o motivo foi a ganância, porque o José, ele havia ameaçado os meninos que tiraria eles do testamento se eles continuassem daquele jeito, então eles mataram os pais por conta da herança. E a defesa, ela estava ali para tentar apoiar, né, a situação de que não foi isso que aconteceu. Bom, então, nessa semana que aconteceu o assassinato, o Lyle e a Kitty, eles tiveram uma discussão onde a Kitty se irritou e puxou a peruca do irmão, revelando para o Eric pela primeira vez que o irmão dele não tinha todo o cabelo e que usava uma peruca por incentivo do pai. E que foi aquela primeira vez que o Eric, então, conseguiu perceber que ele poderia confiar no irmão, e ele conta pro irmão a primeira vez que o pai dele abusava dele sexualmente. Ele contou que acontecia desde que ele tinha 6 anos de idade e que o Eric achava que ele iria parar com essa situação toda quando ele entrasse para a universidade. Tanto que o sonho dele era ir para Stanford, só que o pai dele falou que não, que ele ia para UCLA e que ele continuaria morando ali naquela casa. Então ele já sabia que os abusos não iriam parar. O Lyle ficou super pé da vida com essa situação e decidiu confrontar o pai, falando que iria expor toda a situação se ele não parasse. Então, que ele tentou negociar ali para que ele parasse com os abusos e ele não iria contar nada para ninguém. E aí o pai não aceitou, e dizendo que o Eric era filho dele e que ele iria fazer o que ele quisesse com o filho dele. E aí ele descobriu também que a mãe sabia dos abusos e que ela nunca fez nada para proteger os dois. E por esse motivo, então, eles acharam que o pai poderia acabar tirando a vida deles. Bom, no dia do crime, o Lyle e a Kitty começaram a discutir. O José ouviu a discussão, mandou o Eric subir e esperar por ele. E aí o pai entrou, então, para a sala de televisão. E o Lyle, então, achou que ele tiraria a vida deles aquele dia. Subiu para avisar o Eric de que era aquele dia que eles iriam fazer aquilo. Foi quando eles pegaram as espingardas e atiraram nos pais. Só que era pro Eric atirar na mãe. Então o Lyle atirou no pai. O Eric não conseguiu atirar na mãe dele. A mãe dele saiu correndo, fugindo. O Lyle pegou e atirou na mãe dele. E ele atirou uma vez, ela já caiu morta. Ele atirou mais 2 vezes depois de que ela
né, tava sem vida. E aí, então, depois do que eles fizeram, eles decidiram comprar os ingressos do cinema pra ter um álibi. Fizeram toda aquela coisa que eu falei, né, de jogar fora todas as coisas, né, todas as provas do crime, retornaram pra casa e foi quando eles fizeram a ligação. E aí a promotoria então entra com dois questionamentos. O primeiro, porque que eles nunca haviam falado sobre isso. E aí eles responderam, né, que eles tinham medo de que ninguém fosse acreditar e eles também tinham vergonha. E segundo, eles perguntaram por que eles não fugiram depois de adultos. E eles até pensaram na possibilidade, só que eles sabiam que o pai dele era muito poderoso e que eles iam acabar, que ele ia acabar achando eles, então seria muito pior a situação e eles não estariam livres, né, da influência do pai. O testemunho do Lyle demorou 9 dias, então ele relatou os abusos, né, ele foi abusado pelo pai. Dos 6 aos 9 anos, ele também falou que ele abusou do irmão aos 5 anos de idade, né, quando ele tinha 5 anos, e que também ele foi abusado pela mãe dos 11 aos 13 anos. O Eric, ele também demorou ali alguns dias no testemunho dele. Algumas testemunhas testemunharam a favor das alegações deles, só que nenhuma delas viu realmente os abusos, mas alguns familiares foram lá e testemunharam, porque eles acreditavam que tinha alguma coisa a mais acontecendo, porque eles não viram, mas eles notavam coisas esquisitas e também alguns sinais. Então eles foram lá e também testemunharam. O julgamento dele foi todo televisionado, tá? Então o que gerou um grande comoção ali da mídia em cima desse caso. A promotoria então queria que eles fossem culpados por homicídio doloso e recebessem a pena de prisão perpétua ou pena de morte. Já a defesa buscava que eles fossem considerados culpados por homicídio culposo ou involuntário, que aí diminuiria a pena deles. Bom, os dois foram julgados juntos, só que com jurados diferentes. E aí, por um julgamento, né, da UK, eles teriam que entrar em um acordo. O que aconteceu? Eles não entraram em um acordo, porque os homens não acreditavam na situação e as mulheres eles acreditavam e eles não entraram em um acordo. O primeiro julgamento foi anulado, eles tendo que passar por um segundo julgamento, onde o Lyle falou que ele não iria falar novamente de novo, não iria passar por isso de novo, porque ele não queria. Então, basicamente, só o Eric ficou ali depondo, né, fazendo as suas declarações sozinhos. Porque o que aconteceu? A promotoria mudou. O argumento do abuso ele não pode ter sido utilizado novamente. As testemunhas importantes não puderam ser testemunhas novamente e o Lyle não testemunhou e nenhum membro da família também testemunhou. Então, basicamente, foi montado para que eles fossem considerados culpados mesmo. No dia 20 de março de 1996, o júri condenou os irmãos por 2 acusações de homicídio de primeiro grau e conspiração para o homicídio. No dia 2 de julho de 1996, então, saiu a sentença deles. Eles receberam 2 penas de prisão perpétuas consecutivas, sem a possibilidade da liberdade condicional, e eles decidiram separar os irmãos. Eles apenas conversavam, né, se comunicavam por cartas. Aí a gente vai falar um pouco mais aqui do que surgiu. Vocês lembram que eu falei que o pai dos meninos, eles trabalharam então ali numa empresa de entretenimento? Então eles fecharam ali, ele tinha um contrato com a banda Menudo da época, tá? E aí um dos integrantes dessa banda saiu falando que ele havia sofrido abusos do José, que ele havia ido uma vez visitá-lo, ele bebeu uma bebida e aí ele comenta que ele não sentiu mais o corpo dele, que ele foi levado para dentro do quarto do José, onde ele foi abusado. E aí então saiu eles tiveram então meio que uma prova de que realmente havia acontecido essa situação. Uma outra situação que ninguém entende muito bem por que não foi utilizado foi que, eu não lembro agora exatamente se foi o Lyle, mas eu acho que foi o Lyle, tá? Escreveu uma carta pro primo dele, que essa carta foi encontrada, se eu não me engano, em 2001, onde ele conta pro primo que os abusos continuavam e que eles ainda estavam, né? O pai continuava fazendo aquela situação toda com ele, e essa carta, ela tinha sido escrita 8 meses antes do acontecido, então seria uma prova aí a mais
de que realmente o que eles passaram, o que eles falaram realmente foi verdade. E também as pessoas começaram, né, depois que saiu toda essa série da Netflix, começaram então a ficar a favor dos irmãos para que eles saíssem da prisão, porque também eles não tiveram no segundo julgamento um julgamento justo. Parece que aquele julgamento ele foi meio que forçado para eles receberem a sentença que eles receberam através da promotoria, né? E também temos então novidade agora deste ano por conta desta série, de toda essa situação. Então, dia 3 de outubro agora de 2024, o promotor público do condado de Los Angeles, ele emitiu um recado. O recado dele foi que o caso está sendo revisado, porque ele nomeou 2 fatores que estão sendo analisados no momento, antes de uma audiência no tribunal. E essa audiência já está marcada para dia 29 de novembro deste ano e pode ter então uma nova reviravolta nesse caso, tá? Podendo ter uma nova sentença ou um novo julgamento. E aí, a gente então fica no aguardo para saber o que vai acontecer, se realmente, finalmente, os irmãos eles vão ter essa liberdade deles ou não, se realmente os irmãos vão mudar ali, né, a sentença dos irmãos, porque a gente também não pode deixar gente, eles cometeram um crime, mas não um crime do jeito que foi feito, né? Então tem muita gente depois dessa série aí que tá muito a favor deles, então vamos ver aí o que vai dar. E nos próximos capítulos dessa situação eu vou trazendo aqui uns vídeos pra gente fazer novidades, né? Trazer novidades sobre esse caso. E aí eu peço de vocês para comentarem aqui o que vocês acharam e compartilhar com outras pessoas. Vejo vocês então no próximo sábado investigativo. Até! Tchau!